E aí pessoal, eu sou a Panda Nerd. E eu sou o Steph Roya. A gente tá aqui hoje pra falar sobre o Rei do Show. E eu acho que esse filme acabou sofrendo um pouquinho demais com as críticas. Eu acho que ele não foi tão ruim quanto a crítica tá aclamando. E não foi tão chato quanto as pessoas estão falando. A questão, eu acho que é muito o seguinte: Rei do Show é um musical. Se você não gosta do estilo musical, como é que você quer assistir um filme que é todo musical? O problema não é só ele ser musical, o problema é que ele é um musical dramático, não é tipo um musical feliz. Tipo High School Musical. High School Musical e Camp Rock, por exemplo. O Rei do Show... Ele é muito dramático, então... ele só não se aproxima tanto de Os Miseráveis, que Os Miseráveis é totalmente dramático. É muito legal, as músicas são muito boas, entendeu? A história faz a gente pensar, o que acho que deveria ser o principal. Sim. Argumento desse filme, e não o pessoal falar dele ser um musical, e sim sobre a história, o que eles nos faz pensar. Sim, o problema é que tem muita gente também falando mal da história do filme, o que eu não concordo. Eu acho que é uma história que faz você colocar a mão na cabeça e falar assim: caralho, realmente eu tenho que mudar isso, entendeu? Eu acho que assim, eu concordo com o que o pessoal tá reclamando. A história é superficial, mostra rápido tudo o que acontece, sim, mas é justamente pra você pensar. Não é porque eles quiseram fazer correndo, é porque se fizesse explicando, você não ia entender o que eles queriam te mostrar. Você não ia ter isso mais claro possível. Sim. E assim, eu acho que os personagens principais foram relativamente bem desenvolvidos, entendeu? Eu acho que não teve falta de desenvolvimento dos personagens. O Hugh Jackman mandou muito bem nesse papel, como em todos os outros que ele faz. Você consegue dissociar ele bem da imagem de Wolverine, entendeu? Você olha pra ele, você vê ele como o Rei do Show, você vê ele como P.T. Barnum e não como o Hugh Jackman eu consigo diferenciar, mas agora, a carinha do Zac Efron, gente... E a da Zendaya, gente? Porque quando ele fez o Baywatch ou aquele outro de exército que ele tava um monstro, dava pra você diferenciar, porque antes ele era magricela, agora ele é um monstro. Só que no Rei do Show ele voltou a ser meio magricela. Não é que ele voltou a ser meio magricela, mas é ele porque... não tá com tanto músculo quanto tava nos outros filmes. Não, ele tá, só que ele tá usando tanta roupa que você não vê o músculo ali. Porque em Baywatch, nesse do exército, ele usava sempre aquelas camisas de meia manga aqui. Baywatch ele tava meio que de sunga, né? E Baywatch ele tava só de sunga. Então você viu o corpo dele inteiro musculoso. Necessário. Nesse filme, ele tá de camisa social, colete. Isso quando ele não coloca o terno. Então, tipo assim... colete, o cachecol. Exatamente, então tem muita coisa ali pra esconder os músculos do cara. Mas assim, você não consegue diferenciar ele tanto também de High School Musical, porque nesse filme em específico ele tá muito com a cara do Troy. Você olha pra cara dele e você fala assim: caraca, o ele Troy tá um voltou, Troy cresceu, amadurecido. Exatamente. Você vê ele tá tipo o Troy que acabou de sair da faculdade. Você vê muito as expressões faciais do Troy Bolton e não de outro personagem que o Zac Efron tenha feito. Mas não é ruim. Mas não é ruim, porque isso foi legal. Porque encaixou qualquer outro personagem. musical, entendeu? É como se, tipo assim, ele tivesse... Zendaya também não... Que o nome é diferente, mas foi como se, tipo assim, ele tivesse saído da faculdade, começado a trabalhar fazendo peças de teatro e ele resolveu fazer parte do musical do Hugh Jackman, entendeu? Foi mais ou menos isso, só que mudaram o nome do personagem, não era mais Troy Bolton, era outro nome, entendeu? Foi mais ou menos assim. E a Zendaya, não dá, eu olho pra Zendaya, eu só consigo ver a gente Casey e Mary Jane, ou melhor, né? Ela não falou o nome dela, mas só consigo... MJ, só consigo imaginar ela como essas duas personagens. Mas foi muito bom ver ela de um outro jeito, porque esse filme é um filme mais maduro. Então a gente viu uma Zendaya mais madura, sem todas aquelas piadinhas que ela faz, sem aquele... Eu tava esperando aparecer algum trabalho dela em que ela não tivesse tão piadoca, sabe? Tão palhacito no café da manhã. Sim. E eu... Cara, eu continuo amando essa mulher. O papel dela foi muito bem feito. Ela foi uma personagem muito bem construída. Ela é uma puta atriz
produtora, empresária. Caralho, mulher, faz alguma coisa errada. O seu cabelo é ruim, pronto, você tem alguma coisa errada. No filme ela tá com uma peruca rosa e a peruca é horrível. E assim, eu realmente não sei até agora, porque assim, todo mundo sabe que o Rei do Show, o cara montou um circo e você circo de sabe... aberrações, tipo o circo do Freak. Só que eu não sei qual é a aberração da Zendaya. É o que? Ela ter as pernas grandes demais? É o cabelo rosa? Ou ela ser tão boa no trapézio? Que, aliás, a maioria das cenas do trapézio foi ela que fez. E puta que pariu, eu não sabia que essa mulher era tão boa no trapézio. Vai tomar no cu. E assim, foi muito interessante. Você, por exemplo, a mulher barbada, você não imagina que colaram uma barba ali nela, porque ficou muito perfeito. Porra, o cara todo tatuado, eu não sei se ele é assim na vida real, mas o cara todo tatuado ficou perfeito. Eu tenho uma coisa a dizer. Obrigada, Hollywood. Vocês acertaram dessa vez. Foi muito bom. Os efeitos especiais quase não houveram. Do garoto cachorro, do Dog Boy. Porra, do Dog Boy. Ficou perfeito. O cara parece o Chewbacca. Se vocês querem imaginar o como cara... Seria o Chewbacca e humano? Então, é o Dog Boy. É o Dog Boy. Entendeu? O cara... Qual o outro cara que também... Aquele outro cara que tem uns desenhos na cara, mas que não é o todo tatuado. Que acho que tem uma cicatriz aqui, uma mancha aqui na cara, que ele também... Ah, sim. Ele é dançarino lá também. Cara, ficou tudo muito bom. Né? Ficou tudo muito bom. E assim, as vozes eram incríveis. A Michelle Williams também fez um papel muito bom. A única coisa que eu tenho a reclamar é que eu acho que meio que no início do filme todo, eles encheram ela de muita maquiagem. Então você não vê a Michelle Williams. Você vê uma Michelle Williams muito lotada de maquiagem, tentando parecer uns 15 anos mais nova. Mas você tem que levar em consideração que ela era rica, né? Naquela época, se você tinha dinheiro, você usava maquiagem. Sim. Não é igual hoje em dia, que é R$5 um corretivo ali na esquina. Sim, então assim, no início do filme inteiro, ela usou muita maquiagem ali, entendeu? Ela tava, sei lá, uns 10 anos mais nova. E aí no final do filme você vê a Michelle Williams como ela é. Entendeu? Porque ela é uma mulher linda pra caralho, ela é inteira pra cacete, né? Vamos combinar. Mas assim, durante o filme você não vê tanto crescimento. Tipo, não tem muita distância de tempo entre a maior parte do filme. Não vamos falar spoilers aqui, mas a maior parte do filme não tem uma mudança de tempo muito grande. Só no início mesmo. É o início, que ele é criança e depois ele é adulto. Pronto. Continua daí, ninguém mais cresce. Sim, tirando as duas filhas dele que crescem um pouquinho e tal. Não, elas continuam do mesmo tamanho. Não, na verdade dá uma pulada de tempo sim, entre elas estando grávida e as crianças já brincando com ela ali. Que isso não é um spoiler muito grande do filme, não vai fazer muita diferença na vida de vocês. Mas as crianças, elas tiveram uma parte meio importante nesse filme. Muito importante. Muito importante, assim, não pelo fato delas serem filhas do personagem principal. Não. Mas elas foram parte principal em fazer, o foco delas foi tão importante quanto o foco do pai. Sim, e tipo assim... A história delas como elas, sim, como pessoa na sociedade, é tão importante quanto a história do pai. E a visão delas de mundo também foi muito interessante de vocês verem. Porque assim, tudo pelo olhar de uma criança, a criança vê aquilo como com uma inocência enorme. Mas o fato daquelas crianças, de todas as crianças que apareceram no decorrer do filme, terem acolhido aquelas aberrações, eu não vou falar se os adultos acolheram ou não, mas as crianças olhavam para aquelas aberrações, mas não olhavam como se fossem aberrações, olhavam como se fossem pessoas que sabiam cantar e dançar lindamente. E isso é muito interessante, entendeu? Isso foi muito legal no filme. O filme foi muito legal, foi muito bem construído. Foi um musical legal, eles fizeram meio corrido, mas foi o objetivo deles fazer daquele jeito, entendeu? Porque o foco não era em desenvolver personagens. Sim. E sim em você prestar atenção no desenvolvimento do pensamento do personagem. Sim. E não na história dele em si. Sim, o Hugh Jackman, em algumas partes do filme, ele foi uma pessoa muito babaca, entendeu? Mas, vamos lá, não é o ator. É o personagem dele. P.T. Barnum. Foi, cara, extremamente babaca. Mas muitas partes essa é a história do filme, não é a história de vida dele.
É a história de como ele era babaca, ele queria se provar e o que acontece depois e o que você pode pescar disso. Basicamente, ele é aquele cara que todo mundo sonha em ser, de tipo assim, sair daqui do zero pra chegar aqui, entendeu? Vamos falar em palavras mais simples. Aquele pobre da favela que não tem futuro nenhum vira um multimilionário. É mais ou menos isso. Sim. A ideia do filme. O Só pobre que aí... fudido ficar bem de vida. Só que aí tem aquele paralelo. Quando você é pobre fudido e você vira um milionário, ou você deixa o poder subir a sua cabeça, ou você lembra das suas raízes e se mantém uma pessoa humilde. E aí vocês vão ver o que acontece com o P.T. Barnum, se ele se mantém uma pessoa humilde ou se ele deixa o poder subir a cabeça dele. Então, assim, é interessante a história do filme, entendeu? Tem muitas reviravoltas. E, cara, o papel do Zac Efron também foi muito importante nesse filme. O de todo mundo foi muito importante nesse filme. Principalmente no final, eu achei tão maneiro que ele fez. Porra, no final foi muito bom. Então, assim, e as músicas do filme são muito boas, né? E, assim, teve uma passagem de tocha muito legal no filme. Entendeu? Mas que vocês só vão ver quando vocês assistirem o filme, porque eu não vou falar de quem foi a passagem de tocha. E até porque falar isso tira a graça do filme, né? Exatamente. E, assim... A voz de muitas pessoas, assim, eu me surpreendi com o Hugh Jackman, eu não sabia que ele cantava tão bem, não sabia que ele sabia tocar piano e dançar do jeito que ele fez no filme. Ele tocou piano? Tocou, naquela hora lá no bar quando ele tá cantando. Ah, pô, ele tocou umas teclas lá. Mas ele toca piano, né? Mas ele toca piano. Eu faço isso se me ensinarem. E o Zac Efron, a voz dele amadureceu muito em relação a High School Musical, a voz dele tá bem diferente, você ouve as músicas e você fala assim, caraca, é o Zac? Aí quando você vê o filme fala, caraca, é o Zac, entendeu? E a voz da Zendaya não tá aquela voz de abertura de Agente Casey. Enfim, o filme foi muito bom, assistam. Se vocês gostaram do filme, deixem seu like. Se vocês não gostaram, deixa aqui no comentário o que vocês não gostaram do filme. Dê a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever no canal e de sempre dar a opinião de vocês, do que vocês gostariam que a gente fizesse, se vocês gostariam que a gente voltasse a fazer algum tipo de vídeo que a gente não faz mais. E é isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui, um beijo e tchau!